Estamos de volta. Nesse bloco nós vamos falar de cultura. A Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, é a maior da América Latina e uma das 10 maiores bibliotecas nacionais do mundo. Tem muita tradição, foi criada pela família real portuguesa logo que ela veio para o Brasil e hoje tem sua fundação presidida por um santista, o filósofo e historiador Rafael Nogueira. E é com ele que a gente conversa agora. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Me ouve, Rafael? Gustavo, tudo bem? Tudo certo. Quando você aceitou o convite para assumir a presidência da Biblioteca Nacional, você imaginava o nível da campanha que imediatamente aconteceria para tentar te desmerecer, Rafael? Termos como monarquista e olavista usados para tentar lhe transformar numa caricatura. Como tem estrutura para lidar com esse nível de oposição, Rafael? Boa pergunta, Gustavo. Essa pergunta é muito boa porque me faz refletir sobre aquele momento que foi bastante difícil, porque a princípio sim, eu imaginava, não era difícil de imaginar que a imprensa, de alguma forma, a imprensa que é ruim, a imprensa que não trabalha bem, a imprensa que quer militar, ia coletar aí os dados de uma forma bastante seletiva. Já a imprensa que tinha boa vontade, ou seja, jornalistas que tiveram boa vontade, fizeram entrevistas comigo e essas matérias foram boas. Então foi, na verdade, um período de menos de uma semana de ataques, seleções e erros, né? Eu vou dar um exemplo de um erro. Por exemplo, na Folha de São Paulo, uma jornalista publicou imediatamente, tentando fazer o meu perfil antes da posse, dias antes da posse. Ela disse que nas minhas redes sociais eu não falava sobre livros, né? E ela colocava isso como uma questão. Mas isso é absolutamente impossível, porque eu dou aula sobre livros viajando o Brasil inteiro faz mais de 5 anos. Então, e eu divulgo nas minhas redes sociais. Então, isso realmente foi bastante errado. Ela também me deu um mestrado que eu não tenho, falou que eu tinha lá um mestrado em educação, na verdade uma pós-graduação lato sensu. Tudo que eu fiz depois foi em direito internacional e história. E então eram erros mesmo e muitas vezes coisas maliciosas, como você disse, constantemente esse epíteto aí, olavista e monarquista, justamente para trazer as mentes daquelas pessoas que, enfim, já não gostam do governo e nem das pessoas vinculadas a ele, que ideias associadas à monarquia que são equivocadas, como, por exemplo, a ideia da escravidão, sem que as pessoas lembrassem que a escravidão caiu justamente por ter sido pelas mãos da princesa Isabel e a monarquia caiu justamente por ter libertado os escravos. Ao mesmo tempo, a questão do olavista, né, que eles pintaram aí o professor Olavo de Carvalho como o guru do governo, como uma espécie de líder ativista, sendo que nunca foi a proposta dele, mas acabou que, em vez de me colocar como um aluno do professor Olavo de Carvalho, que leu seus livros, frequentou seus cursos e muitas vezes entende de forma diferente do professor, segue outros caminhos, não, quiseram colocar o olavista justamente para dar a ideia de uma espécie de discípulo sem cérebro seguindo um guru místico, né? Então, essas coisas foram bastante maliciosas, mas a gente está, digamos assim, enfrentando tudo isso com bom trabalho, fugindo aí das polêmicas desnecessárias do dia a dia e realizando em prol da biblioteca. Você é aluno do Olavo de Carvalho, que é amado e odiado talvez na mesma intensidade por muita gente, né? A tua experiência pessoal com o Olavo de Carvalho, no que ele mudou a tua vida e por que o pensamento dele é tão importante para você e para tantos? Quando eu conheci o Olavo de Carvalho, eu já estava me formando em filosofia. Fiquei bacharel em filosofia em 2003. Eu fiz na Católica de Santos, tive excelentes professores, entre os quais o padre Valdemar Vale Martins, a professora Conceição Neves Mainer, entre outros. Então, eu tinha um certo preparo filosófico, assisti a uma palestra dele, mas, ao mesmo tempo, eu tinha sido líder estudantil. Eu fui diretor sociocultural do DCE, do Diretor Central dos Estudantes, e lá, na ocasião, eu percebi que havia uma espécie de imposição mediante pressão emocional e, inclusive, uma exploração da ignorância alheia para que as pessoas tomassem posições políticas assim ao assado. Então, eu tendo percebido essa circunstância politizada demais nas universidades por parte de líderes estudantis, por parte de professores, inclusive de estudantes ativistas, e também a influência de partidos políticos nos meios estudantis, quando eu ouvi o professor Olavo de Carvalho, ao mesmo tempo falando sobre a história da filosofia com muita propriedade e denunciando essa circunstância, que as universidades, por mais que fossem boas na técnica filosófica e na erudição filosófica, não denunciavam,
eu percebi que ele estava falando de coisas verdadeiras e sérias. Então, eu passei a assistir os cursos dele presencialmente em São Paulo, lá na Vila Mariana. Eu conheci de Santos, na verdade, né? Na Vila Livraria Realejo. Ele fez 2 palestras, em 2003 e uma em 2004. A partir de 2003, eu já fui assistir às suas aulas em São Paulo, li seus livros um atrás do outro. Na época eu não tinha muito dinheiro, pegava da própria biblioteca da Universidade Católica de Santos. Um amigo meu que estudava na Unicamp trazia os que tinham lá e não tinha aqui. Nós compartilhávamos esses livros, dialogávamos a respeito. Enfim, fiquei amigo dele, da família. E em 2009 eu fui lá para Virgínia, assisti um curso presencial. E de 2012 para 2013 eu morei ali perto dele. Do ponto de vista da influência dele, né? O pensamento dele é importante porque ele, de fato, tem uma maneira filosófica de pensar bastante peculiar. Só que não é isso que tem sido exaltado, né? Nem pelo jornalismo atual e nem por ele mesmo, né? No uso que ele tem feito das redes sociais. Ele adquiriu uma nova linguagem, um pouco mais agressiva de uns tempos para cá, e isso fez com que ele mudasse bastante o tom das publicações. Então, muitas pessoas só o reconhecem por essas últimas publicações e postagens de redes sociais e não conhecem o professor Olavo que eu conheci. Perfeito. Você falou de ser monarquista. Eu queria saber como é que é para um monarquista, eu também sou monarquista, aliás, comandar uma biblioteca que tem a tradição, a história e a importância que tem a Biblioteca Nacional. Pois é, Gustavo, a monarquia foi bastante importante aqui para a história, tanto do Brasil quando era Portugal, quanto para o Brasil independente. É óbvio que nós avançamos em muitos aspectos, sobretudo na conquista de certos direitos civis e sociais. De qualquer forma, a monarquia foi extremamente importante para criar no Brasil, primeiro, acesso aos direitos políticos e, segundo, a estabilidade política, né? E a monarquia ela teve maior sucesso do que todos os nossos experimentos republicanos. Isso me dá... É por isso que eu entendo que o regime monárquico ele funciona melhor no Brasil e em alguns outros países. A gente vê a Inglaterra, a Espanha, enfim, todos os países associados à Inglaterra também, entre outros, que tem uma monarquia estável e duradoura. E ser presidente da Biblioteca Nacional aí tem tudo a ver, porque, de fato, ela começa lá em Portugal, é uma biblioteca que foi reconstruída, né? Ela, na verdade, existia uma biblioteca famosíssima que remontava à Idade Média lá em Portugal, ela foi destruída pelo terremoto de Lisboa, né? Terremoto, maremoto, incêndio, enfim. E aí, depois, quando ela foi reconstruída, a Biblioteca Real, né? Ela, por volta do início do século XIX, né? Quando em 1808 vem para cá Dom João, ele já tem o plano de trazer a biblioteca para cá, põe tudo em caixote, e aí chegam aqui os livros a partir de 1810. Então, essa biblioteca, de fato, ela remonta a Lisboa, né? A reconstrução posterior ao terremoto de Lisboa, e ela foi comprada. Depois da independência, Dom Pedro I comprou de forma bastante convicta, porque ela foi caríssima. Então, a biblioteca foi comprada para se manter aqui. As bibliotecas, no contexto das monarquias da época, né, assim, passando aí da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, era uma representação do saber mesmo, era o acúmulo de dados que poderiam gerar a sustentação intelectual de uma nação. Então, a biblioteca era também um símbolo de poder e, ao mesmo tempo, um símbolo de saber. Eu tenho muito orgulho de estar à frente da Biblioteca Nacional hoje, porque ela continua representando o saber, né? E mudou muito, né, a situação. Hoje ela tem uma missão um pouco diferente, por exemplo, está muito presente nos meios digitais, mas ao mesmo tempo ela continua sendo aí a grande responsável pela preservação da memória nacional. Você assume em dezembro, trabalha alguns meses e começa essa loucura toda. Eu acredito que a biblioteca esteja fechada desde março, pelo menos, né? Como é que foi o trabalho até março e como tem sido de lá para cá? Pois é, de dezembro a março o trabalho foi bastante intenso lá no Rio de Janeiro. Eu, desde dezembro, em dezembro mesmo, eu cheguei com a proposta de evitar novas catástrofes como aquela do Museu Nacional. Felizmente a biblioteca já estava bem encaminhada nesse sentido, mas não com tudo pronto. Então eu verifiquei todos os contratos a respeito de reformas para prevenção e combate a incêndio e assinei uma reforma nova em acordo com o bombeiro, para que tudo fosse avaliado pelo IPHAN, pelos bombeiros. Havia uma briga, né? Havia uma versão do IPHAN do que era para fazer, dos bombeiros, do arquiteto da casa. Eu reuni todo mundo, fechei, assinei. Então
então a biblioteca estava com obras em andamento, inclusive, quando começa essa loucura aí da quarentena, e nós tivemos, então, um período bastante intenso também de produção aí de projetos, né, e, evidentemente, de conhecimento da casa. Eu visitei setor por setor, fiz questão de conhecer o maior número possível de funcionários, fossem servidores, fossem terceirizados. Não conheci todos ainda, porque nem todos estavam, eu visitava o setor e um estava de férias, outro não, mas fiz questão de conhecer não só um a um, mas boa parte do acervo. Eu já conhecia, já tinha visitado a Biblioteca Nacional, tanto virtualmente quanto presencialmente, mas não conhecia tudo, e não tinha um olhar, assim, de um gestor, de um presidente. Então, fiz muitas visitações por lá, levantei os números, aprendi muito a respeito do funcionamento dela, e comecei a tomar atitudes para além dessas obras. Promovi outras obras também, por exemplo, a questão da elétrica, nós montamos um projeto, muito em breve vai estar pronto, reformamos uma parte ali do jardim, enfim, e entre outras coisas que a gente está elaborando como exposições, né, uma exposição sobre a Dona Rainha, a Rainha Dona Maria I, que foi a primeira rainha do Brasil, e sobre Beethoven, que ele faria 250 anos agora em dezembro de 2020. Então, nós, inclusive, estamos fazendo aí acordos para vir uma orquestra da Áustria. Então, a gente está trabalhando bastante. Agora, com a quarentena, algumas coisas mudaram, né? Mas trabalhei bastante. Após a quarentena, que foi, de fato, meados de março, nós começamos, eu quis aproveitar a ocasião como uma oportunidade, né, para nós fazermos adaptações. Afinal, nós vivemos num mundo cujas tecnologias são muito diferentes daqueles momentos onde houve peste negra, né, ou a epidemia de tuberculose, ou qualquer coisa assim. Nós temos isso aqui que a gente está usando agora. Nós temos a internet, nós temos câmeras para todo lado, microfones, e inclusive as redes sociais. Então, eu resolvi fortalecer aí o impacto da BN Digital para o Brasil. E nós, então, fortalecemos as redes sociais, que cresceram aí de 15, 16 mil seguidores, já estamos em quase 60. Os nossos acessos aumentaram em mais de 20% lá na BN Digital. Houve um aumento de acessos absurdo na nossa hemeroteca digital, né, guarda jornais antigos, muita gente procurando sobre epidemias e pandemias de outras épocas, enfim. Então, isso me deu muito orgulho, porque, de fato, eu pus todo mundo para trabalhar na parte digital, rendeu, né, justificou o trabalho de todo mundo e, ao mesmo tempo, deu muito resultado aí na acessibilidade das pessoas. Legal. Por falar em tecnologia, inclusive, eu cheguei a coordenar durante um tempo as bibliotecas da Secretaria de Cultura aqui de Santos. E havia uma mentalidade quase que generalizada dos servidores de oferecer outras opções dentro da biblioteca, colocar computadores dentro da biblioteca para pesquisa, enfim. Dentro disso tudo, onde é que fica o livro? Qual é a importância que você vê na tecnologia dentro das bibliotecas, mas de que forma que a gente consegue manter o livro como produto principal da biblioteca? Nós temos que entender que há categorias de bibliotecas. A Biblioteca Nacional, ao mesmo tempo, é o nome de uma biblioteca particular e é o nome de uma categoria. As bibliotecas públicas têm outra missão, bem como as bibliotecas particulares e as bibliotecas universitárias. A Biblioteca Nacional, de fato, ela tem por missão guardar a memória bibliográfica do país. Ela é responsável por guardar os segredos da identidade do país e de sua história. Então, os seus documentos são preciosidades valiosíssimas, né? Nós não guardamos só livros, né? Nós temos, claro, em sua maioria, itens que são livros, mas temos na iconografia muitas imagens, quadros, gravuras. Nós temos também mapas, né? Nós temos uma mapoteca, nós temos manuscritos. Então, assim, a Biblioteca Nacional é uma biblioteca de pesquisa. Isso quer dizer, não é uma biblioteca para pesquisa escolar, é uma biblioteca para pesquisadores profissionais. Então, o ideal é que esses livros, para que eles se mantenham preservados durante os séculos, não sejam manuseados com muita constância. Sim. Então, o que nós estamos fazendo? Investindo muito na digitalização para que os pesquisadores possam acessar os documentos em suas casas sem a necessidade de manusear e, portanto, correr o risco de danificar os itens que nós guardamos. Mas, quando a gente pensa em bibliotecas públicas, que são justamente aquelas que dão apoio a alguns bairros ou até cidades inteiras, eu sei que Santos tem poucas bibliotecas, tem a Biblioteca Alberto Souza, né, lá que está hoje no térreo ali da Sociedade Humanitária, havia a biblioteca da própria Sociedade Humanitária, que eu saiba hoje está fechada. Então, Santos é carente de bibliotecas. E que eu saiba, né? Você sabe muito mais que eu. Temos quatro públicas da Secretaria de Cultura abertas para público, inclusive uma ali na Orla da Praia, que funciona como
aquela, como o posto 4, né? É num posto de salvamento. Sim. Eu visitava quando criança, que era a Gibiteca. Eu não sei se é a mesma coisa. Tem a Gibiteca e tem o posto 4, a Gibiteca, e depois tem também a biblioteca, que é a que mais empresta livros na cidade de Santos. Ah, excelente. Então tem a Alberto Souza, essa biblioteca da praia e mais duas, é isso? Isso, exatamente. Uma na Zona Noroeste, inclusive. Oi? Uma na Zona Noroeste, inclusive, lá onde funciona o Sambódromo. Ah, no centro, aquele centro da cidadania? Sei, eu visitei. Então tá. Acho que estou quase sabendo tudo aqui, só minha memória que não resgatou. Então, as bibliotecas públicas têm outra missão, e nesse ponto que eu concordo com você. As bibliotecas públicas, elas têm por missão justamente compartilhar réplicas, dar acesso às pessoas que não têm dinheiro para comprar livro, que é um item caro, certo? Não é todo mundo que pode comprar todos os livros de que necessita, em primeiro lugar, porque muitas pessoas estão estudando muitos temas técnicos em suas universidades, ou são pesquisadores independentes, ou têm interesse de estudar, e você vai à livraria e o livro é caro. Então, as bibliotecas têm que dar esse acesso mesmo ao livro, e essas réplicas não tem mal algum que elas sejam levadas para casa, né, mediante aluguel. Então, aí, nesse sentido, eu vejo que o trabalho com o livro, inclusive o livro físico, é muitíssimo importante. Nós temos uma necessidade de digitalização. As bibliotecas públicas, nem sempre. Quando há ali nos acervos das bibliotecas públicas preciosidades, aí eu concordo, né? Faz um site, coloca, digitaliza, tudo bem, manusear, em alguma medida vai danificando aos poucos o documento. Agora, de alguma maneira, quando a gente tem aí o trabalho de interessar as crianças e os jovens pelo livro, é interessante essa coisa do livro físico, mesmo porque o livro físico, a meu ver, é o meu ponto de vista, ele nunca vai deixar de existir, tá? Ou pelo menos vai demorar muito para ele deixar de existir. Ainda que eu tenha aderido muito ao Kindle, aderido muito a ler pelo celular, ler pelas telas dos monitores de computadores, eu entendo, vocês estão vendo aqui, tem muitos livros físicos, e os livros físicos, eles dão outra experiência de leitura, né? Primeiro que aquela luz gritante na sua cara que faz mal aos olhos e cansa rápido, ela não é tão adequada quanto o papel do livro, muitas vezes bem escolhido, com uma tonalidade confortável, e todo esse modo de lidar com o livro também, fazer as anotações, fazer marcações, esse aprendizado de usar o livro a ponto dele passar a fazer parte do conteúdo, dele passar a fazer parte de você, isso é um aprendizado que pode ocorrer com o livro na mão. Então, acho que as bibliotecas públicas podem sim ter um papel aí de bastante destaque no manuseio dos livros físicos. Mas é isso, nós estamos sim avançando, a tecnologia está avançando, essa quarentena nos mostrou que nós podemos usar muitos dos recursos disponíveis pela tecnologia justamente para estudar, para ler, para aprender, então também não vejo mal algum de aprendermos a lidar, inclusive de incentivar crianças e adolescentes a usar livros, textos, e inclusive aprender mediante vídeos e áudio aquilo pelo que elas se interessam, né? Então, estamos num momento de transição. Eu mesmo uso tudo que é tecnologia para aprender, eu contrato cursos do Brasil, do exterior, livros, eu compro às vezes e-book ou livros físicos, e uso Kindle, eu leio pelo celular no avião, então assim, eu uso de tudo que é maneira para poder estudar. Queria falar agora um pouco de você, mostrar para quem está assistindo a gente quem é você. Você é de Santos, mas eu acho que você ficou mais conhecido agora, né, com a Biblioteca Nacional. Quando você assumiu o cargo, houve um burburinho que, na minha opinião, é completamente sem sentido a respeito do teu sobrenome. Eu não queria falar disso, porque isso não tem, de fato, nenhum sentido, mas eu queria usar esse gancho para que você, na ocasião, explicou que você havia descoberto a história da tua família por meio desse sobrenome, os Nogueiras do Brasil, e esse é o sobrenome da sua mãe e da sua avó. Queria que você contasse essa história um pouco pra gente, o que te fez assumir esse sobrenome que não era o teu de batismo. Sim, é um sobrenome materno pelo qual eu nutro muito carinho e respeito por causa também do material acumulado, né, da nossa ancestralidade e inclusive da altura em termos de conhecimento, poder, tanto político quanto militar, desses ancestrais. Então, justamente por ter esse livro, né, meu nome é Rafael Alves da Silva. Eu não tenho tanto conhecimento da minha ancestralidade ligada ao Alves, e o da Silva é português, chegou aqui na década de 50, então não é o mesmo da Silva que aqui havia. Então, exigiria uma pesquisa. E eu sou da área de história, eu gosto do passado. E estudando sobre os Nogueiras, minha avó falava com muito orgulho dos Nogueiras. Inclusive, o livro está aqui à mão, ó.
memorial genealógico, não sei se é possível ver, um dos Nogueiras do Brasil, tem o nome da minha avó, o nome da minha mãe, todos os nossos ancestrais, né? Militares, enfermeiros, professores, marquês. Então, essa coisa aí de o conhecimento da ancestralidade sempre me interessou muito, tanto que eu fiz exames aí de DNA, né? Eu contratei aí testes genéticos, mandei minha saliva para o exterior para identificar minha ancestralidade a partir do DNA. Eu tenho muito interesse pelo passado, inclusive pelo meu passado, né? Biológico e inclusive cultural, os meus antepassados. Então, assim, eu achei muito interessante todo esse aspecto, e ao mesmo tempo tem a questão da homonímia, né? Rafael Alves da Silva, primeiro que Rafael é um nome muito comum, sobretudo as mães ali, décadas de 80 e 90, gostavam muito desse nome. Alves e da Silva eu não preciso explicar, então se você digita no Google Rafael Alves da Silva, você encontra um monte. Eu não queria inventar um nome para fugir da homonímia, porque eu estava começando a me destacar em blogs, a publicação de textos, e eu estava preocupado com isso, né, também. E aí eu pensei, eu uni todas essas questões, né? Eu tive mais contato com essa avó materna, com essa parte da família, ao mesmo tempo eu tenho esse livro que traz o memorial genealógico, ao mesmo tempo eu tenho a questão da homonímia. O Nogueira não é um nome esdrúxulo que eu estou tirando do nada, não é uma coisa que eu inventei, e ao mesmo tempo, eu não tenho nada contra quem inventa nome também, nome artístico, nome científico, eu não queria, era uma opção minha, eu não queria inventar do nada. E, ao mesmo tempo, Nogueira é um nome comum, um monte de gente é Nogueira, mas é comum quando eu digitava Rafael Alves, ou Rafael da Silva, ou Rafael Nogueira, já diminuía consideravelmente o número de pesquisa, o número de encontros aí do Google. Então, eu achei que valeria a pena usar o Rafael Nogueira. Comecei a assinar alguns trabalhos, algumas aulas, alguns cursos, e as pessoas passaram a me conhecer como Nogueira, entendeu? Então, aí a coisa ficou. Eu já assinei filme, já participei de entrevistas, de filmes, já livros, capítulos de livros, né? Livros meus, eu ainda não publiquei um livro só meu, eu escrevi uns 6, mas não publiquei ainda, não deixei publicar, estou satisfeito. Mas o Nogueira ficou, então, e agora isso já está no judiciário, Gustavo. Os meus advogados já levaram para o judiciário, já pediram mais documentação. Eu só tenho que ficar provando que eu não estou querendo mudar o nome porque eu fiz alguma bobagem. Então a gente tem que ficar reunindo certidão de todos os lugares onde eu trabalhei, quero dizer, todas as cidades onde eu trabalhei, para mostrar que está tudo em dia. Está tudo perfeitamente em dia. Creio que uma hora o juiz vai aceitar isso, aí vai estar perfeitamente a ser corrigido aí oficialmente, que os documentos oficiais já terão o Nogueira. É claro. A pergunta não foi para saber disso, era justamente para te dar a chance de falar dessa tua homenagem à família da tua mãe, né? Você tem Exatamente. 3 graduações, né, Rafael? Isso, na verdade, eu fiz primeiro filosofia, fui bacharel, depois licenciado e depois eu fiz direito. Então são esses 3 diplomas, mas eu fiz história também. No finalzinho eu parei, então eu acabei não concluindo história, mas estou mestrando justamente em história do direito. Então o meu vínculo, eu fiz pós-graduação em educação também. Então o meu vínculo está nesse meio aí de humanidades, né, filosofia e história, e também educação e direito. Então, eu estou transitando bastante entre essas disciplinas e também bastante literatura, porque eu ensino sobre os livros clássicos e eu estou cada vez mais aprendendo e ensinando sobre literatura ficcional. Então, eu sou multidisciplinar, digamos assim. Claro que tem um tema ou outro que eu sei com um nível de profundidade muito grande e outros temas que eu sei somente num nível de dominar certos métodos, tanto de estudo quanto de ensino, e de dominar os cânones, né? Ou seja, aqueles textos básicos, aquelas orientações básicas. Mas estou avançando, não paro de estudar nunca, não. Você falou de uso de tecnologia, que você usa todas, falou desses seus cursos. Você criou um canal no YouTube, tem milhares de seguidores lá, desses cursos que você dá pelo YouTube também. Você tem uma cultura mais erudita. Como é que foi adaptar isso para uma linguagem de YouTube que é, digamos, mais jovial? Embora você seja jovem, você é um cara muito pro lado do erudito, né? Eu tive alguns benefícios na vida para aprender a falar com clareza, ou seja, eu dei aula para adolescentes por quase 7 anos, então isso aí fez com que a minha linguagem pudesse ser modulada tanto para o lado mais do direito, né, um pouco mais formal. Eu também, muitas pessoas esqueceram, né, já complementando a tua primeira pergunta, eu trabalhei por 6 anos na Academia Santista de Letras como assessor da presidente. Primeiro presidente era a Conceição Neves Maia, e depois a presidente
a presidente seguinte também foi minha chefe e eu trabalhei com elas e, enfim, eu aprendi a fazer eventos, eu aprendi a linguagem dos literatos, dos escritores. A Maria Araújo, que foi a outra presidente também, eu acompanhei ela por muito tempo nos trabalhos dela, criação de jornal, inclusive prêmios literários. Então a gente fez um trabalho bastante intenso e eu peguei essa linguagem, tanto a linguagem interna de acadêmicos e literatos, a linguagem jurídica, a linguagem dos adolescentes, né? Porque eu também procurava não tornar a língua portuguesa básica e cheia de termos chulos e, inclusive, gírias dos adolescentes, mas, ao mesmo tempo, eu usava alguns recursos que eles próprios usavam, eu aprendia com eles, a me comunicar com eles. Então, eu acho que eu consegui cultivar aí uma comunicação mais clara. De qualquer maneira, é óbvio que eu tento sempre puxar para cima e isso já dá uma funilada no público, né? Então, o meu desafio, o YouTube não é a rede que eu mais uso. Ela tem, de fato, eu não lembro agora, mas acho que tem mais de 30 mil seguidores, alguma coisa assim, ou quase 30 mil. A rede que eu mais uso ultimamente é o Instagram, né, nogueira.r, para quem quiser seguir, tem 70 mil seguidores. Uso muito stories, vídeos, faço lives, publico textos. A minha rede original foi o Facebook, eu escrevia muito lá, mas depois eu preferi o Instagram. No Facebook eu tenho também quase 30 mil seguidores, mais 5 mil amigos. Então, eu aprendi a linguagem das redes sociais, né? No Twitter também, eu tenho quase 50 mil seguidores. Eu aprendi a linguagem de cada uma das redes, mas a que eu mais gostei foi do Instagram, por sua versatilidade, por sua maneira de entregar aos seguidores aquilo que nós publicamos. Os outros parece que você precisa mais pagar do que qualquer outra coisa. Então foi aprendizado, e é um aprendizado constante essa coisa da linguagem, né? Então eu acho que eu consigo, mas às vezes existem erros, né? Eu estou falando com adolescentes, a coisa fica um pouco erudita demais. Eu estou falando, por exemplo, amanhã eu vou dar uma palestra na FUNAG, uma instituição vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Tem pouca coisa menos pernóstica e de linguagem mais erudita do que uma instituição ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Então, às vezes eu estou numa situação dessa, eu dava aula para candidatos à diplomacia, num curso preparatório para diplomatas. Então, assim, a linguagem tem que ser de alto nível, né? Tem que ser uma linguagem, inclusive, com termos antiquados, coisas assim. Então, às vezes eu erro, né? O hábito, ele cria alguns costumes, alguns lugares comuns, algumas soluções verbais que acabam não funcionando para todas as ocasiões, mas isso é sempre um aprendizado. O professor, aquele que trabalha com a palavra, o escritor, o orador, ele precisa sempre estar aprendendo, inovando e se adaptando às novas circunstâncias, e eu tento seguir esse caminho aí. Sei que nem sempre sou perfeito, mas muitas vezes eu consigo atingir níveis muito interessantes. Se observar bem, ter 70 mil seguidores no Instagram, uma rede que foi criada quase para as pessoas exporem os seus corpos esbeltos, os seus pratos magníficos, não que eu não faça, né? Às vezes eu também tiro, não do meu corpo, mas dos pratos, porque do corpo não ia fugir todo mundo. Mas dos pratos, às vezes eu faço também. Mas é claro, a tônica ali é ensinar história, filosofia, tratar de grandes livros, e a coisa rendeu. Então, assim, a minha linguagem tem algo de sucesso aí, e foi um longo aprendizado. Ainda estou em aprendizado. Legal. Essa entrevista está chegando no fim, Rafael. Eu queria pedir para você falar um pouco dos teus hábitos de literatura, em ficção e em não ficção, e que você desse algumas dicas para quem está assistindo a gente também, e depois deixasse também de novo as tuas redes sociais aí, para quem quiser te seguir e continuar esse papo aí depois do programa. Tá certo. Os meus hábitos de leitura, eu não sei o quanto eles são recomendáveis. Eu sempre ensino um método genérico e digo como eu faço. As pessoas têm que criar também, a partir daí, as suas próprias soluções. Como eu disse, eu tenho pouco tempo, eu trabalho muito. As minhas responsabilidades na presidência da Biblioteca Nacional são muito grandes e eu não faço só isso, né? Além disso, eu estou, como eu disse, mestrando, estou cultivando aí estudos para publicar livros. Eu tenho grupos de estudo, então, assim, eu tenho um ritmo que também tem certas exigências, digamos, de cronograma. Eu preciso, então, estudar certas coisas ligadas às disciplinas que eu faço como aluno. Eu preciso reler, reestudar e ampliar os meus conhecimentos daquilo que eu falo como professor, porque eu ainda sou professor, eu dou alguns cursos online ainda. Então, assim, eu tenho esses ritmos vinculados a mim como aluno, do ponto de vista formal, e também como professor. Mas existem temas que são temas meus, são interesses próprios, e aí eu muitas vezes contrato cursos, como eu falei. Mas eu nunca abandono o livro. E aí que tá, eu gosto muito de livro, eu gosto muito de livraria,
Eu gosto de comprar da Amazon, chega rápido, mas livraria para mim é uma coisa maravilhosa. Eu gosto de sair daqui de casa e visitar. Eu gosto daquela livraria ao lado, por exemplo, da Igreja do Imbaré, tem muitos livros de filosofia, livros católicos muitíssimo interessantes, a livraria Martins Fontes. Lá no Rio tem algumas livrarias também de que gosto muito. Essa experiência é extremamente motivacional para mim. E aí eu vou identificando aqueles livros que complementam os estudos que eu estou fazendo, eu identifico livros que me interessam, mas a seleção de livros é um segredo também do bom leitor. Então eu sigo alguns parâmetros ligados aí ao maior rendimento em menor tempo. Então, eu procuro ler aqueles autores que são consagrados pela história, os grandes escritores, os grandes filósofos, os grandes ficcionistas, os grandes dramaturgos e comediantes, comediógrafos, melhor dizendo. Então, eu gosto de ler, assim, tem algumas coisas um pouco difíceis para o público em geral, mas eu gosto, por exemplo, do teatro grego, eu gosto de ler Sófocles, eu gosto de ler filosofia, eu gosto muito de Platão, e daí eu recomendo a todos mesmo, enfaticamente. Por exemplo, a Apologia de Sócrates, é um livro que nos ensina muito a respeito do pensar, da responsabilidade moral daquele que pensa e daquele que fala o que pensa. Eu também gosto muito de algumas obras de ficção, né? E entre as quais eu vou sugerir uma aqui que eu aprendi com a professora Conceição, na filosofia, que é o Decameron, né? Ele trata inclusive de jovens, né? São 10 jovens que escapam, na verdade é 7 mulheres, 3 homens. No meio de uma epidemia. Isso, fugindo da epidemia de peste, eles se escondem numa igreja e começam a contar, são 100 histórias que eles contam ali, e dessas histórias surgiram óperas, surgiram obras de música, surgiram outros livros, como, por exemplo, um texto, uma peça de Shakespeare, também que gosto muito, que já virou filme, e que eu estou enrolando para conseguir lembrar o nome dela, mas eu não lembrei ainda, mas assim que eu lembrar eu falo para vocês. Surgiu daí também, então, o Decameron do Boccaccio, né, é um livro muito interessante e que nos faz refletir sobre a nossa circunstância. Quantas coisas não estão acontecendo no contexto dessa pandemia que não mereceriam entrar para a ficção, que são histórias que mereceriam ser contadas. Traz essa reflexão para nós também. Então, são alguns indicativos aí. Tem muitas outras obras. O próprio ensaio sobre a cegueira, do Saramago, ele trata de uma epidemia, de uma pandemia. É muito pior, é muito mais dramático, aquilo é óbvio. As pessoas ficam cegas e não tem volta, né? Claro, no finalzinho tem uma volta, tem um concerto, mas enfim, até então a coisa... E mostra ali no próprio ensaio sobre a cegueira, que já não é um encontro de pessoas fugindo da peste e começam a conversar sobre outros assuntos, embora digam muito a respeito da peste, como é o Decameron. No ensaio sobre a cegueira você já tem a situação do ser humano voltando à animalidade, voltando a um estágio brutal, ao tal estágio de natureza, do qual falava Hobbes no livro O Leviatã, mais um indicado aí para aqueles que gostam de filosofia política. Então, as pessoas muitas vezes voltam mesmo a esses estágios mais animalizados, quando elas estão acuadas, quando elas ficam também emocionalmente alteradas, porque, de fato, essa coisa de você ficar confinado, de ter etiqueta social, etiqueta de respiração, distanciamento, isso traz alterações psicológicas e espirituais, afinal, até as missas estão proibidas, e tremendas, e isso pode gerar histórias. Eu espero que ficcionistas estejam observando bem e escrevam, né? Mas esses são alguns dos livros que eu recomendo. Poderia indicar vários outros, mas são aqueles que me vieram à mente agora. Nos meus cursos e nas minhas redes sociais, ao contrário do que disseram alguns jornalistas mal intencionados, eu agradeço essa entrevista aí, perguntas muito bem feitas. Então, assim, só para ficar claro aí que não existem só jornalistas mal intencionados, eu falo muito de livros, então aqueles que me seguirem nas redes vão também acompanhar os cursos que eu dou, gratuitos ou cobrados, são opções assim de maior atenção ou menor, mas estão lá abertas, as conversas que eu promovo, as respostas que eu dou nos stories. Então, essas conversas sobre livros aí é só um começo, essa aqui, dá para a gente continuar. É isso aí. Rafael Nogueira, queria agradecer demais a tua gentileza em atender a gente e esse papo sensacional que a gente teve hoje. Eu que agradeço. Então, para seguir no Instagram, nogueira.r, e Rafael Nogueira nas outras redes, você já me encontra. Olha como funcionou. Eu sou o primeiro que aparece, quase sempre. Então é só procurar por Rafael Nogueira. Obrigado, viu, Gustavo? Ótima entrevista. Valeu. Obrigado você, Rafael. Um abraço.